Olá, que bom ter você com a gente para mais uma análise profunda. Olá. Hoje o nosso foco é mergulhar numa interpretação bem detalhada do Apocalipse, sabe? Baseada nos vídeos do Lamartine Pozella. Exato. A ideia é entender a sequência que ele propõe, né? Desde o arrebatamento, passando pela tribulação, milênio. Isso, e também o anticristo, o juízo final, até chegar na Nova Jerusalém. É uma visão bem específica. Sim, uma linha do tempo definida, com interpretações particulares das profecias. E o nosso objetivo aqui é mais entender essa perspectiva, sabe? Sem entrar muito em debate, mas sim mapear os pontos principais dessa leitura escatológica. Perfeito. Então, vamos lá. Para começar, o ponto de partida nessa cronologia é o arrebatamento. O que seria isso exatamente dentro dessa interpretação? Certo. Bom, segundo o material, o arrebatamento é visto como o próximo grande evento profético depois de Pentecostes. E um detalhe-chave, ele aconteceria antes da tribulação. Antes. Isso. A base principal que citam é a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulos 4 e 5. Parece que Paulo estava respondendo a uma preocupação deles, né? Sobre quem já tinha morrido antes da volta de Cristo. E tem uma diferença importante que essa visão faz entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, né? Qual é a distinção? Fundamental essa distinção. No material, o arrebatamento é, digamos, mais discreto. É para a igreja. O encontro com Jesus nos ares. Já a segunda vinda, não. Seria um evento público, todo mundo vendo. O retorno físico mesmo de Jesus à Terra. Ele pisando no Monte das Oliveiras, como dizem lá em Zacarias 14, para reinar e julgar. Entendi. Um é mais secreto, o outro é global. Exato. E para o arrebatamento, usam a palavra grega harpazo. Ela passa a ideia de ser arrancado, levado de repente à força. Arrancado. Citam até o exemplo de Filipe em Atos 8, que foi transportado de um lugar para o outro, pelo Espírito, de forma súbita. Entendi. Um resgate rápido e inesperado. E como seria a sequência desse arrebatamento, segundo Tessalonicenses, nessa leitura? Olha, a sequência descrita é bem específica. Primeiro, Jesus desce do céu, mas como eu disse, fica nos ares, não na terra. Ok. Segundo, quem morreu crendo em Cristo ressuscita primeiro, já com corpo glorificado e tudo. Certo, os mortos primeiro. Isso. E terceiro, os crentes que estiverem vivos naquele momento são transformados na hora. Paulo fala em Coríntios num piscar de olhos. Aí são arrebatados, levados junto com os que ressuscitaram para encontrar Jesus nos ares. E por que essa interpretação defende que isso acontece antes da tribulação? Onde eles veem isso na Bíblia? Bom, essa visão pré-tribulacionista, né, se apoia em alguns pontos que apareceram nos vídeos. Um deles é lá em Apocalipse 4, versículo 1. João ouve a voz, sobe aqui. Ah, sim. Interpretam isso como um símbolo da igreja subindo para o céu. E argumentam que depois desse capítulo, a palavra igreja some de Apocalipse quando descreve quem está na terra durante a tribulação. Só volta a aparecer no fim. Interessante esse ponto da palavra igreja. E tem outro ponto forte para eles, a promessa para a igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3:10. Diz que ela seria guardada da hora da provação mundial. A preposição grega usada aí é ek. Ek. Isso, ek. E eles interpretam como significando para fora de. Quer dizer, um livramento de passar por aquilo e não só ser protegido durante o período. Entendi. Então, nessa leitura, a igreja é como que retirada de cena, né? E o que acontece na Terra depois disso? O material descreve um período bem tenso, certo? Nossa, muito tenso. Aí que entra a tribulação. São 7 anos, correspondendo à 70ª semana de Daniel. E essa visão divide esses 7 anos Como assim divide? em 2 metades de 3 anos e meio. A primeira metade é chamada só de tribulação. Começa com um acordo de paz de 7 anos que o anticristo vai articular. Um acordo de paz que, ironicamente, dá início a um tempo horrível. E a segunda metade? Aí é a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Começa quando o anticristo quebra o acordo, entra no templo judaico que nessa visão já vai ter sido reconstruído lá em Jerusalém. O templo reconstruído. Isso.
E ele profana o templo, é a tal abominação desoladora que Daniel fala. E aí começa uma perseguição terrível, principalmente contra Israel e contra quem se converter durante esse tempo. As fontes também falam de sinais antes disso tudo, né? O princípio das dores, como isso se encaixa. Sim, os evangelhos falam disso, Mateus 24, Lucas 21, o princípio das dores. As fontes interpretam como coisas que a gente até já vê, mas que vão ficar muito piores. Terremotos mais fortes, mais frequentes, fome, pestes, epidemias. Os vídeos até citam exemplos recentes, né? Coronavírus, gripe aviária, suína, ebola. Lembram até da peste bubônica. E tem uma conexão que a fonte faz entre animais e essas pestes, né? Achei curioso. Sim, é interessante. A fonte liga a morte por feras da terra, lá no cavalo amarelo de Apocalipse 6, que no grego a cor pode ser tipo um verde pálido, cor de decomposição, com Levítico 26, que também fala de juízo divino com animais selvagens. Ah, Sugerem uma ligação entre doenças, pestes e o reino animal, as bestas ferras. E até pragas de gafanhotos, como em Joel, entram como parte desses juízos. entendi. E nesse cenário todo, Apocalipse 12 traz umas figuras simbólicas bem fortes. Quem são elas nessa interpretação? Apocalipse 12 é a chave para eles. O dragão, claramente Satanás, as 7 cabeças dele, a fonte interpreta como 7 impérios que oprimiram Israel na história. Quais seriam? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, que eles associam ali à região da Turquia, Jônia e Havã, Roma. E o 7º seria o Império Futuro, o Império do Anticristo. A fonte até sugere que seria formado por nações hoje de maioria muçulmana. E a mulher e o filho varão? A mulher é Israel. Baseiam isso em símbolos do Antigo Testamento, tipo o sonho de José, lá em Gênesis, com sol, lua, estrelas, e o filho varão que ela dá à luz é Jesus, claro, que vai reger as nações. E o capítulo fala de uma guerra no céu, Miguel e os anjos bons contra Satanás e os anjos dele. E Satanás perde, né? Perde, é expulso de vez do céu, perde aquele acesso que tinha como acusador, é jogado para a terra, e isso, segundo a fonte, explica por que a fúria dele aumenta tanto na segunda metade da tribulação, na grande tribulação. Faz sentido. Ele vai mirar em Israel a mulher, que foge para o deserto, talvez Petra, na Jordânia, eles sugerem, e também nos novos convertidos desse período difícil. É aí, nesse momento de perseguição máxima, que entram as tais bestas de Apocalipse 13. Exatamente, são 2. A primeira besta vem do mar, que geralmente simboliza as nações gentias. Essa é o anticristo. O líder político. Isso, um líder mundial, super carismático, que aparece com soluções para as crises e consegue fechar aquele acordo de paz de 7 anos. O poder dele, a fonte enfatiza, vem direto de Satanás. E a segunda besta? Essa vem da terra, talvez simbolizando Israel ou a esfera religiosa. É o falso profeta. A função dele é fazer o mundo adorar o anticristo. Ele vai fazer sinais, milagres, para enganar todo mundo. E a famosa marca da besta, o 666. O que as fontes dizem sobre isso? Apresentam como um sistema de controle econômico total, né? Sem a marca, ninguém compra, ninguém vende. Fica fora de tudo. Nossa! As fontes até especulam sobre tecnologia. Talvez um nanorobô, um chip, implantado na mão direita ou na testa, e o controle poderia ir além do dinheiro. Poderia ser monitoramento, até controle bioquímico, mental. Controle absoluto mesmo. Exato. E a natureza do anticristo é essa oposição total a Deus. O auge disso, segundo a interpretação, é quando ele entra no templo reconstruído em Jerusalém e se declara Deus, a tal abominação desoladora. E o falso profeta ajudando nisso. Exato. Ele promove esse culto. Um ponto que a fonte repete é: a gente pode até ver sinais, mas a identidade do anticristo só fica clara mesmo quando ele firmar aquele acordo específico de 7 anos com Israel. Antes disso, é especulação. Ok, então passaram os 7 anos da tribulação, Cristo volta na segunda vinda, e aí já começa o milênio direto, ou tem algo no meio? As fontes falam de um intervalo, né? Isso, achei bem interessante essa parte. Baseado lá em Daniel 12, versículos 11 e 12, a interpretação que eles apresentam sugere um intervalo de 75 dias. 75 dias. Como funciona isso? Olha só, Daniel 12, 12 fala de 1.290 dias a partir da abominação desoladora.
Essa abominação acontece na metade da tribulação, que seria o dia 1260, né? Certo. Então, 1290 dias dá 30 dias a mais que o fim dos 7 anos. A fonte interpreta esses 30 dias como um tempo para purificar o templo, que o anticristo profanou, preparar por milênio, talvez ligado àquelas descrições do templo milenar em Ezequiel. Entendi os 30 dias. E os outros 45? Para dar os 75. Aí entra o versículo 12 de Daniel 12. Fala que é bem-aventurado quem espera e chega aos 1335 dias. Como já foram 1290, faltam 45 dias, né? Sim. A interpretação da fonte é que esses 45 dias são para o julgamento das nações, aquele que Jesus descreve em Mateus 25. Ah, a separação das ovelhas e dos bodes. Exatamente. Seria um julgamento dos que sobreviveram à tribulação. As ovelhas são os que creram e ajudaram o povo de Deus naquele período, os bodes são os que rejeitaram e perseguiram. E o destino deles? As ovelhas entram no reino milenar. Os bodes são lançados no Hades, que eles veem como prisão temporária para os ímpios, diferente do lago de fogo final. E esse julgamento, dizem, seria no Vale de Josafá, que ficaria bem maior por causa do terremoto da segunda vinda, lá de Zacarias 14. Faz sentido a sequência. Purificação, julgamento e aí sim, o milênio. 1000 anos de Cristo reinando na Terra. Como é esse período na visão das fontes? É um período central, né? Apocalipse 20 fala claro dos 1000 anos. Cristo reina aqui na Terra e Satanás fica preso no abismo. E quem vai viver na Terra nessa época? 2 grupos principais, segundo a fonte. Primeiro, os sobreviventes da tribulação que foram aprovados como ovelhas. Eles ainda têm corpos normais, mortais, podem ter filhos, povoar a terra. Certo. Mortais. E segundo, os santos que já têm corpos glorificados. Isso inclui quem foi arrebatado antes da tribulação e também os mártires que morreram durante a tribulação e ressuscitaram na primeira ressurreição. E quem vai governar tudo isso? Esse é um ponto-chave que a fonte destaca. Todo o governo, toda a liderança mundial vai ser exercida pelos santos glorificados, com Cristo reinando de Jerusalém, claro. Isso garantiria um governo perfeito, justo, incorruptível. Uau! E as descrições desse tempo, baseadas em Isaías e outros profetas, são incríveis. Paz total, sabe? Isaías 2 fala de transformar a espada em arado, justiça plena, alegria, santidade. E a natureza? Restaurada, Isaías 35 diz que o deserto vai florescer. Saúde perfeita, vida longa, todo mundo conhecendo a Deus, prosperidade, segurança. E o principal, a presença visível de Deus e de Cristo entre as pessoas. Parece mesmo uma utopia. Mas, além de ser um tempo bom, tem propósitos específicos para esse milênio. Razões teológicas. Sim, vários propósitos que as fontes destacam. Primeiro, recompensar os santos pela fidelidade. Usam a parábola das minas, de Lucas 19. Quem foi fiel no pouco recebe autoridade sobre muito. Certo, recompensa. Segundo, cumprir a promessa de redimir a própria criação. Romanos 8 fala que a natureza geme esperando a revelação dos filhos de Deus. A maldição do pecado na natureza seria revertida. E tem algo específico sobre Israel também, né? Com certeza. Um propósito centralíssimo é cumprir as alianças que Deus fez com Israel lá no Antigo Testamento e que são incondicionais. Quais alianças? A aliança com Abraão, a posse definitiva da terra prometida, numa área bem maior que a atual, descendência grande e ser bênção para as nações por meio de Jesus. Depois, a aliança com Davi, um descendente dele, Jesus, reinando para sempre num trono firme. E a nova aliança de Jeremias e Ezequiel, a restauração espiritual de Israel, com perdão, coração novo, a lei de Deus escrita dentro deles, o milênio seria o cumprimento pleno disso tudo para Israel. E tem um último propósito, que é até meio contraintuitivo. Qual seria? Demonstrar, de uma vez por todas, a profundidade da natureza pecaminosa humana. Como assim? Mesmo no mundo perfeito. Exatamente. Mesmo com Cristo reinando visivelmente, justiça por toda parte, Satanás preso sem poder tentar ninguém, as pessoas que nascerem durante o milênio, os descendentes das ovelhas, ainda vão ter essa inclinação para o pecado dentro delas. Mas como isso fica provado? Pelo que acontece no final dos 1000 anos.
Apocalipse 20 diz que Satanás vai ser solto por um pouco de tempo. E pasme, ele vai conseguir enganar uma multidão enorme, como a areia do mar usam a imagem de Gog e Magog, gente nascida durante o milênio. E essa multidão vai se rebelar contra Cristo em Jerusalém. Mesmo depois de 1000 anos de paz e justiça? Pois é, para mostrar que o problema do pecado não é só externo, das circunstâncias, mas interno, da natureza humana caída. A rebelião é esmagada na hora com fogo do céu. E aí sim, Satanás é lançado no lago de fogo para sempre. Fim da linha para ele. Uau! Que coisa! Isso então prepara o terreno para o último julgamento, o grande trono branco? Exatamente. Logo depois disso, Apocalipse 20 descreve esse julgamento final. É grande porque é a instância máxima, universal. E branco pela pureza, pela justiça perfeita de Deus. E o juiz é Jesus Cristo. João 5 diz que o Pai deu todo o julgamento ao Filho. E quem exatamente vai ser julgado ali? São todos? A interpretação da fonte é que ali são julgados todos os mortos que não foram salvos, de todas as épocas. Os restantes dos mortos que não entraram na primeira ressurreição, grandes e pequenos, vêm do mar, da morte, do Hades, onde estiverem. Incluindo os rebeldes do fim do milênio? Sim, eles também. Os salvos, que já têm corpo glorificado, não passam por esse julgamento para condenação. João 5,24 diz que quem crê não entra em juízo. E a base do julgamento são livros, no plural, onde estão registradas as obras de cada um. Tudo, ações, palavras, pensamentos, e tem um livro especial, o livro da vida, com os nomes dos salvos. E o resultado? É direto. Quem não tiver um nome no livro da vida é lançado no lago de fogo, que é descrito como a segunda morte, a separação eterna de Deus. As fontes até mencionam que pode haver graus diferentes de punição, citando Mateus 11, onde Jesus fala de juízos mais severos para certas cidades. Um cenário bem solene, sem dúvida. E depois disso tudo, o que vem? O estado final eterno. Isso. Chegamos ao fim da linha do tempo, o estado eterno. Apocalipse 21 fala de novo céu e nova terra. Os primeiros passaram. Pedro também fala disso, né? Que os céus e a terra atuais vão ser desfeitos, para dar lugar a uma nova criação onde habita a justiça. E a Nova Jerusalém? Nesse cenário renovado, ela desce do céu, a morada eterna dos salvos, preparada, diz o texto, como noiva adornada para seu esposo. As descrições dela são muito ricas, né? Impressionantes. É a cidade de Deus. Quem mora lá? A Trindade, os anjos, todos os salvos. Quem fica fora? Os condenados no lago de fogo. As dimensões são absurdas, né? Um cubo ou pirâmide de uns 2.500 quilômetros de lado. Desce sobre a nova terra. A estrutura é de glória pura. Muralha de jaspe, 12 portões, cada um uma pérola, nomes das tribos de Israel nos portões. 12 fundamentos de pedras preciosas, com os nomes dos apóstolos. Ruas de ouro transparente. Uau! E como é a vida lá? Não tem templo, porque Deus e o Cordeiro são o templo. Não precisa de sol nem lua. A glória de Deus ilumina tudo. Os portões nunca fecham, porque não tem noite. No centro, o trono de Deus e do Cordeiro. Dali sai o rio da água da vida. Nas margens, a árvore da vida, dando fruto todo mês, e as folhas são para a saúde das nações. E o mais importante? O mais importante, fim da morte, do choro, da dor, Apocalipse 21.4. Vai ser vida eterna em comunhão perfeita com Deus. Adoração, serviço, aprendizado constante, alegria plena. É o ápice. Que jornada! Fomos do arrebatamento até a eternidade na Nova Jerusalém. Cobrimos muita coisa, explorando essa visão específica dos eventos futuros que as fontes apresentaram. É uma interpretação bem detalhada, com uma sequência muito clara. Sem dúvida. É uma visão bem estruturada. E talvez a reflexão final que essa perspectiva das fontes nos deixa é essa, né? Apesar de passar por tempos de juízo, de conflito cósmico, o fim da história é uma criação totalmente restaurada e a presença de Deus sem barreira, sem véu. E para quem acredita nessa visão, essa clareza sobre o futuro acaba sendo um chamado forte, né? Para viver o agora com fé, com atenção, com esperança nessa promessa final. Uma conclusão que realmente nos dá o que pensar,
Muito obrigada pela sua companhia nessa análise profunda hoje. Eu que agradeço. E até a próxima!